Foi realizada no Auditório de Psicologia, no dia 7 de abril, uma palestra sobre ansiedade e depressão. Esses males afetam cada vez mais os estudantes universitários que passam por pressão psicológica todos os dias, não só na vida pessoal, mas também na universidade. A Organização Mundial da Saúde aponta que no Brasil, cerca de 18 milhões de pessoas têm algum tipo de transtorno de ansiedade e mais de 11 milhões têm depressão. A ansiedade e depressão vem afetando cada vez mais o público universitário, que muitas vezes não está preparado para a pressão psicológica que, em muitas situações, a vida acadêmica acarreta. Durante o evento, foram discutidos como esses transtornos podem ser identificados e combatidos. As razões que podem desencadear a ansiedade e depressão são muitas, dentre elas o estresse, muita expectativa e falta de preparo psicológico para a universidade. Lívia Salles, doutora em psicologia, esteve palestrando no evento e falou como os sintomas podem ser identificados e sanados. Os transtornos de ansiedade, eles nunca se formam da noite para o dia. Então, eles começam muito cedo, só que muitas vezes eles são subestimados como realmente importantes para que seja combatido esse transtorno. Então, alguns sinais como insônia, irritabilidade, excessos ou dificuldades na alimentação, impaciência, excesso de atividades de compromissos, autocobrança elevada, falhas de memória, falhas de concentração. São todos esses aspectos cognitivos, emocionais, comportamentais, fisiológicos, dores de cabeça constantes, queda de cabelo. Tem inúmeros sinais que precisam ser, realmente cuidados para que uma ansiedade que seja comum não se torne uma ansiedade patológica. Para que um sentimento de tristeza comum a todos nós não se torne um transtorno depressivo. O ingresso na universidade traz consigo uma carga muito grande de responsabilidade e mudanças. A carga horária, ritmo de vida acelerado, o medo do futuro e a expectativa por um bom desempenho nos estudos estão deixando os estudantes mais vulneráveis psicologicamente. O médico psiquiatra Edmundo Gaudêncio falou sobre a importância de debater essa temática dentro da universidade, já que muitos jovens vêm sofrendo com esse tipo de transtorno. Os tempos atuais são absolutamente ansiogênicos, ou seja, gerativos de ansiedade, e são tempos também absolutamente deprimentes. Quer dizer, o ser humano nunca esteve tão sozinho, nunca esteve em tamanha condição de desamparo, constituindo-se esse desamparo como sendo a principal fonte causativa de ansiedade e de depressão. E desamparo esse, por sua vez, resultante desse isolamento cada vez mais intenso pelo qual passam os seres humanos em toda e qualquer sociedade, não somente nas sociedades características dos países economicamente ditos emergentes, mas também nos grandes centros civilizacionais. O que se caracteriza é esse egocentrismo, é esse isolamento que é fundamentalmente a causa desse tipo de afeto, ou de transtorno do afeto, qual seja a ansiedade e a depressão, e que se complicam, sobretudo, em virtude da possibilidade da produção de ideias suicidas e comportamentos autodestrutivos. E, evidentemente, que inseridas em sociedades cada vez mais egocêntricas, cada vez mais determinantes de ansiedade e depressão, as universidades também terminam por apresentar o mesmo processo. Isso, sobretudo, levando-se em consideração a relativa longa permanência do estudante na universidade e muitas vezes sem que possa contar com aqueles recursos que funcionariam então como elementos protetores. É inúmera a quantidade de alunos que têm que se deslocar de outros centros, desvinculando-se desse núcleo fundamentalmente protetivo que é a família, por exemplo. Além disso, são alunos expostos a estresse, tal como avaliações, tal como a necessidade de passar a aprender a viver sozinho, e nisso tudo constituindo-se como o elemento mais novo, determinante sobretudo de ansiedade e depressão, os próprios celulares e as redes sociais, que isolam cada vez mais as pessoas umas das outras, embora aproximando pessoas que estejam espacialmente distantes. Esses são os fatores e daí a importância de se discutir a ansiedade e a depressão por conta de que o primeiro passo para a abordagem correta, terapeuticamente falando, tanto da ansiedade quanto da depressão, passa pelo autodiagnóstico, ou seja, passa pelo conhecimento acerca do que seja ansiedade, de que forma a ansiedade se pode manifestar, de que modo dá-se a depressão, quais as intensidades
dessas depressões, para que o sujeito, então, assinalando-se nele mesmo indicativos da existência de ansiedade e depressão, possa procurar de maneira preventiva, de maneira mais rápida, mais ágil e efetiva, a medida correta para a abordagem desse tipo de sofrimento, que não somente é muito frequente, como é muito intenso e gerativo de um mal-estar enorme, com diminuição acentuada da qualidade de vida. O evento contou com a participação de estudantes e profissionais da área que estudam os temas abordados. Vitória Maria da Silva, estudante de Geografia, falou como é importante ter esse tipo de orientação dentro da universidade. A gente sabe como é a pressão dentro da universidade, como é a cobrança, tanto em casa quanto a própria sociedade, os próprios professores, a convivência na universidade. Então a gente fica muito estressado, com muita carga de trabalho, e acaba gerando tanto crises de ansiedade quanto crises depressivas. E é de extrema importância porque dá um norte de como você pode se portar diante dessa situação, mostrar que você não está sozinho, que principalmente outros estudantes, como o movimento estudantil, através dos CAs e dos coletivos, também apoiam pessoas que estão passando por essa situação, porque a gente também passa. Então é de extrema importância para mostrar que há um suporte, que ninguém está sozinho, que pode se pedir ajuda e que será ajudado, que a universidade tem esse suporte também. Então, serve como uma orientação para todo mundo participar e procurar ajuda para ninguém sofrer sozinho, porque ninguém está sozinho aqui. Jussara Costa, professora do curso de Serviço Social da UEPB, falou como pode prevenir esse tipo de sintoma na universidade e como a instituição pode auxiliar não só os estudantes, mas também outros colaboradores da universidade que passam pela mesma problemática. Nós identificamos que esses processos de adoecimento, que não atingem só a comunidade discente, mas atingem também a comunidade docente e a comunidade de servidoras e servidores técnicos administrativos, está muito ligado à maneira como se organizam as práticas universitárias, a cultura universitária, a relação entre os três entes que compõem a nossa comunidade. Como, digamos assim, uma reverberação decantada da maneira como essa sociedade que nós estamos vivenciando agora, uma sociedade toda articulada para a formação de um perfil de consumidor, tem ocasionado e desenvolvido mecanismos de pressão sobre as pessoas que ocasionam o adoecimento. Então a gente tem uma análise mais ampla que identifica que esses processos de adoecimento, eles não devem ser vistos como uma questão individual de cada pessoa, mas o adoecimento, ele está relacionado à construção do nosso ethos, do padrão de sociabilidade que a gente estabeleceu no âmbito universitário, em decorrência das cobranças e da maneira como esse espaço universitário tem sido pensado e tecido.